Todos os meses, você gasta dinheiro com sabonete. Não o bastante para anotar numa ida só. Uns trocados aqui, um refil ali, uma barra num suporte que você deixa de ver depois da primeira semana. Você fez isso tantas vezes que o gesto virou automático. Pega, coloca no carrinho e segue. Segundo a pesquisa de orçamentos de consumo do Bureau of Labor Statistics, a família americana média gasta perto de $150 por ano com sabonetes e produtos de higiene pessoal. E esse valor sobe ano após ano há 3 décadas. Um artesão que vivesse em Hedeby, o grande porto comercial nórdico onde hoje é a fronteira entre Alemanha e Dinamarca, documentado sem interrupção de 800 a 1050 da Era Comum, acharia isso sinceramente estranho. Não porque fosse primitivo, mas porque ele já fazia um agente de limpeza com madeira que já tinha queimado e isso não lhe custava nada. Ele tinha um sistema. E existe um motivo bem específico para você não conhecer esse sistema. Uma indústria o substituiu de forma tão completa que esse saber hoje parece folclore e não química. O ano em que essa troca se tornou irreversível e as empresas que fizeram isso acontecer aparecem em cerca de 40 segundos. Mas antes, a parte que a aula de história pulou. Quando o viajante árabe Ibn Fadlan registrou seu encontro com vikings Rus ao longo do rio Volga, em 921 da Era Comum, no texto que os estudiosos hoje chamam de Risala, ele não descreveu guerreiros. Descreveu homens que lavavam o rosto e as mãos todas as manhãs, sem falta. Todas as manhãs. Não uma vez por semana. Não em dias de festa. Todo dia. Não era isso que Ibn Fadlan esperava. Ele tinha saído de Bagdá como enviado diplomático. Já tinha conhecido gente de dezenas de culturas. E anotava o que o surpreendia. A higiene o surpreendeu. O registro arqueológico de Hedeby confirma exatamente o mesmo quadro. Else Rosdahl, em The Vikings, publicado pela Penguin em 1987, cataloga os utensílios de cuidado pessoal encontrados nos assentamentos nórdicos. Pentes de dentes finos talhados em chifre e osso, pequenas pinças de ferro, limpadores de ouvido e navalhas. Não um pente. Centenas, encontrados em todos os níveis sociais. Não eram artigos de luxo. Eram ferramentas do dia a dia. As escavações em Coppergate, em York, conduzidas por Peter Addyman e Richard Hall, e registradas nos relatórios de escavação do Jorvik Viking Center, acharam a mesma coisa sob o que hoje é uma rua de comércio no norte da Inglaterra. Um assentamento nórdico que durou aproximadamente de 866 a 954 da Era Comum. E sob ele, pente após pente após pente. Cuidar da aparência não era ocasional. Era rotina e ainda tem a própria língua. Em nórdico antigo, sábado é laugardag. Essa palavra quer dizer dia de lavar. Não é figura de linguagem. O nome literal do 7º dia da semana era o dia de se lavar. Essa etimologia aparece em dicionários padrão de nórdico antigo e é discutida diretamente na obra de Rosdahl. Os nórdicos não reservaram um dia de lavagem porque lavar-se fosse algo especial. Deram nome ao dia porque isso era tão esperado que organizava o calendário em torno disso. Um monge inglês do século XIII, conhecido como John of Wallingford, escreveu, e isso está na crônica que sobreviveu, que os homens nórdicos vivendo na Inglaterra tomavam banho aos sábados, penteavam o cabelo e trocavam de roupa com uma regularidade que as inglesas achavam notável. Ele não os elogiava. Reclamava que as inglesas os preferiam justamente por isso. Esse é o registro histórico. As pessoas mais limpas da Europa medieval faziam isso com cinza. Não sabonete de garrafa. Não uma barra embrulhada em papel. Não uma assinatura de entrega. Cinza do fogo que eles já acendiam para se aquecer. Agora vem a parte que a indústria torcia para que você nunca pensasse em perguntar. A Procter & Gamble lançou o Ivory Soap em 1879. A Lever Brothers lançou o Sunlight Soap no Reino Unido em 1884. No começo do século XX, as duas já bancavam as maiores campanhas publicitárias que o mundo tinha visto até então. Páginas inteiras de jornal, folhetos ilustrados distribuídos em salas de aula, caixeiros viajantes entrando em comunidades rurais. A mensagem era a mesma em tudo isso. Sabonete industrial era científico. Sabonete industrial era moderno. Sabão caseiro de cinza de madeira era coisa da sua avó, antes de a civilização chegar. Não estava errado, era inconveniente. Inconveniente para uma família que já fazia de graça um agente de limpeza perfeitamente funcional. Inconveniente para uma casa que podia produzir o suprimento de um ano com a cinza parada na lareira que já estava queimando de qualquer jeito. Inconveniente porque a química envolvida estava livre para quem quisesse, não exigia comprar matéria-prima, não exigia calendário de entrega e não podia virar fatura. Em 1910, segundo registros de fabricação documentados em Waste and Want,
de Susan Strasser, uma história social do consumo doméstico americano publicada pela All Books em 1999, fazer sabão em casa com cinza de madeira tinha deixado de ser uma prática anual padrão para virar algo cada vez mais descrito em revistas populares como primitivo e desnecessário. Não errado. Inconveniente. As tripulações vikings resolveram isso de vez. Então, uma indústria transformou essa solução permanente em algo inconveniente. Não errado. Inconveniente. Toda a tripulação nórdica operando pela rede comercial de Dublin a Novgorod resolvia isso sem pagar ninguém. Sem conta, sem fornecedor, sem contrato de serviço. A casa que faz hoje seu próprio sabão de cinza não paga nada por um agente de limpeza que supera a maioria das barras comerciais numa comparação molécula por molécula. A física e a química não mudaram uma única variável desde o ano 900. E quase ninguém usa isso. Se este canal mostrou a você algo que não aparece em revista de consumo, inscreva-se e ative o sino. É só isso que este canal faz. Soluções documentadas que funcionam e não custam nada. Inscreva-se e ative o sino. Você viu isso a vida inteira e só nunca ligou os pontos. Você sabe o que acontece quando despeja água sobre pó de café. Sai água escura por baixo. A água puxou alguma coisa do pó e levou junto. As cinzas de madeira funcionam do mesmo jeito. Você despeja água por um recipiente com cinza, e o que pinga por baixo já não é só água. Ela arrastou o carbonato de potássio da cinza. Esse composto dissolve-se na água e forma o que os químicos chamam de hidróxido de potássio. Mas o seu corpo já o conhece como aquilo que faz as mãos ficarem escorregadias no instante em que tocam nele. Essa sensação escorregadia é a química a magir. Significa que a concentração está certa. Você já sentiu isto antes? Se alguma vez tocou no interior de uma lareira fria com as mãos ligeiramente úmidas e reparou nessa estranha sensação lisa nos dedos, então já sentiu lixívia diluída. Você já sabia o que era isto, só não tinha a palavra. Agora, pegue nessa água escorregadia e misture-a com qualquer gordura animal. Pingos de um assado, sebo bovino derretido, gordura retirada de uma panela de caldo e aqueça as duas juntas. O que acontece é a mesma reação que existe em cada barra de sabonete comercial à venda. A lixívia quebra a gordura ao nível molecular e reorganiza-a em algo totalmente novo. Os cientistas chamam a isto saponificação. A sua cozinha chama-lhe sabão. A lixívia é completamente consumida nessa reação. O sabão final não contém lixívia livre. Isto não é química popular. É química orgânica básica, ensinada em qualquer curso universitário de primeiro ano. A maioria das pessoas que tenta isto erra um passo. É o primeiro passo. E não é a cinza, nem a gordura. É o teor de umidade da cinza antes de qualquer gota de água lhe tocar. E errar aqui é a diferença entre um agente de limpeza que funciona durante anos e um líquido cinzento que não serve para nada na primeira manhã úmida. Eis do que você precisa. Quero ser honesto consigo em cada número. Um balde de plástico alimentar ou um barril de madeira com um pequeno furo de drenagem perto da base. Cerca de 3 a 4 quilos de cinza seca de madeira dura, mais ou menos o volume de uma tigela média. Cinza de carvalho, faia ou freixo contém bastante mais carbonato de potássio do que cinza de madeira macia, como pinho ou abeto. Esta diferença está documentada na literatura de química florestal e discutida em análises comparativas da produção tradicional europeia de sabão de cinza. A cinza de madeira macia produz resultado. A de madeira dura produz um melhor. Gordura animal. Sebo bovino derretido a partir de gordura renal é o ideal. Banha de porco funciona tão bem quanto. Gordura recolhida da cozinha normal também serve, desde que esteja bem coada. Você precisa de mais ou menos o mesmo volume da água de lixívia que produzir. A proporção exata é uma parte de gordura para uma parte de água de lixívia em volume. Uma panela de metal reservada só para fazer sabão. Depois de usada para isto, mantenha-a apenas para sabão. Isto não é excesso de cuidado, é só prática. Uma colher de pau ou uma espátula de silicone é mesmo só isso. Aqui está a única coisa em que a maioria falha. Usam cinza úmida. Recolhem-na de um fogo que ainda não arrefeceu nem secou por completo, ou guardam-na num recipiente aberto que apanha a umidade do ar, e o carbonato de potássio da cinza começa a reagir com a umidade ambiente antes mesmo de chegar à água. Perde força. A lixívia que escorre sai fraca demais para saponificar a gordura como deve ser. O sabão nunca ganha corpo. O que sai é aquele fracasso mole e cinzento que deu má fama ao sabão caseiro e entregou à indústria do sabão comercial o seu argumento mais forte. Um artesão a queimar madeira numa casa comunal em Redeby, no inverno do ano 950 da nossa era, não podia dar-se ao luxo de perder um lote. Não tinha fornecedor a que recorrer. Cinza seca não era preferência, era a condição de que todo o processo dependia. Guarde a cinza seca, coberta.
longe de chuva e condensação. Essa é toda a diferença entre um lote que resulta e um que não resulta. Agora os passos: coloque a cinza seca no balde ou barril sem apertar. Não a compacte. O objetivo é que a água atravesse devagar, não que corra depressa por canais e falhas. Soltura aqui é tudo. Despeje lentamente água fria, não quente, não morna, sobre a cinza. A água precisa de tempo para absorver o carbonato de potássio enquanto passa. Água quente corre depressa demais e extrai de forma irregular. Água fria, vertida devagar, dá-lhe uma concentração uniforme em todo o lote. Deixe escorrer para um segundo recipiente por baixo. O líquido que sai é a sua água de lixívia. Vai parecer ligeiramente amarelado ou castanho acinzentado. Essa cor está certa. Agora teste a concentração. Faça flutuar um ovo cru na água de lixívia. Se o ovo afundar por completo, a lixívia está fraca demais. Volte a passar o líquido pela cinza uma segunda vez. Se o ovo flutuar com uma área de casca visível acima da superfície do tamanho aproximado de uma moeda, do tamanho de uma moeda de 50 cêntimos, a concentração está certa. Este teste aparece em manuais domésticos europeus do século XIX e em práticas populares escandinavas registradas por etnógrafos ao longo do início do século XX. Não é precisão de laboratório. É suficiente para funcionar de forma consistente. Este é o passo que a maioria salta. E é também o passo que separava uma tripulação nórdica com equipamento funcional e mãos saudáveis de outra que ficava sem um agente de limpeza eficaz a meio de uma travessia costeira de inverno, sem alternativa possível. O teste não custa nada, leva 10 segundos. Não há versão de o saltar que acabe bem. Se o teste do ovo resultar, aqueça suavemente a gordura na panela de metal até ficar totalmente líquida. Tire-a do lume e deixe arrefecer um pouco. Você quer que esteja morna ao toque, mas nem perto de ferver. Despeje devagar a água com soda na gordura. Nunca a gordura na água com soda. A direção importa. Soda na gordura dá controle da mistura. Gordura na soda causa reações locais desiguais no ponto de contato. Mexa sem parar, desde o instante em que a água com soda tocar a gordura. Continue mexendo em fogo bem baixo por 20 a 30 minutos. Você vai ver a mistura mudar em etapas. Primeiro ela fica separada e oleosa. Depois turva. Depois engrossa. Depois começa a aparecer um mingau ralo e pálido. Então chega ao que os saboeiros chamam de traço. O momento em que um fio fino, despejado da colher, fica visível na superfície por um segundo inteiro antes de afundar de novo. É a saponificação se completando, é o sabão se formando na panela. Despeje num molde, uma caixa de madeira forrada com pano, uma forma de silicone, qualquer recipiente resistente ao calor e de lados retos. Deixe descansar sem nenhum toque por 24 horas. O que sai do molde é sabão mole. Não uma barradura de mercado, uma pasta pálida, levemente translúcida, mais firme nas bordas, mais mole no centro. Ela vai endurecer e curar ao longo das 2 a 3 semanas seguintes, à medida que a água restante evapora. Para testar se terminou e está totalmente seguro. Encoste de leve o verso do pulso na superfície. Se sentir até um formigamento fraco, o sabão ainda não curou por completo. Ainda há soda sem reagir. Espere mais 3 dias e teste de novo. Quando a sensação estiver totalmente neutra na pele, quando não parecer nada, o sabão está pronto, sem instrumento, sem fita de teste, só pele. Você fez algo que limpa, não custa nada, e é feito de material que a maioria das casas manda para o aterro ou espalha no canteiro sem pensar 2 vezes. Se é esse tipo de solução documentada que você quer ver mais, inscreva-se e faça parte desta comunidade. Todo vídeo aqui é feito exatamente do mesmo jeito. História real, química real, custo real. Uma leva de sabão de cinzas resolve a limpeza de uma casa por semanas. O que um assentamento nórdico de 300 pessoas fazia com esse mesmo princípio em escala total, e o que isso diz sobre a forma como você pensa no que realmente precisa gastar em um ano, é a parte que muda toda a conta. O entreposto comercial nórdico de Hedeby, documentado por décadas de escavação e catalogado no trabalho de Else Røsdahl e nos relatórios publicados de escavação do Museu Estadual de Schleswig-Holstein, não era uma vila de usuários ocasionais de sabão fazendo pequenas levas individuais. Era um assentamento permanente, com produção contínua de itens básicos em escala. O registro arqueológico mostra a produção artesanal em volumes que só fazem sentido para comércio e distribuição comunitária, pentes de chifre produzidos aos milhares, metalurgia em nível industrial. A mesma lógica valia para todo consumível de que o assentamento precisava. Quando se opera na escala de um assentamento, a cinza das lareiras e fogos de cozinha coletivos deixa de ser resíduo, vira matéria-prima de custo zero, chegando todos os dias.
Uma família de 4 pessoas, cozinhando normalmente e aquecendo a casa de forma moderada ao longo de um único inverno, gera cinza bastante para várias levas de sabão no mesmo período. Sem contas, sem entregas, sem pedir permissão a ninguém para estar limpo. Há uma condição em que isso funciona pior. Os artesãos nórdicos entendiam isso. Trabalharam em ambientes costeiros de água salgada, em sistemas fluviais de água doce, em geologia dura de calcário, em água mole de turfeiras de altitude. Encontraram todo tipo de água que o norte da Europa produz. A forma como lidavam com a única condição que reduz o desempenho do sabão de cinzas é a última coisa neste roteiro. O sabão mole de cinzas funciona mal em água dura. A água dura carrega altas concentrações de minerais de cálcio e magnésio dissolvidos do calcário. O sabão de potássio reage com esses minerais e produz uma película branca insolúvel, que não sai bem no enxague e não faz espuma útil. Você já viu isso se alguma vez lavou as mãos numa área de água dura e sentiu um leve resíduo ficar na pele mesmo depois de enxaguar bem? A solução documentada, encontrada em registros de práticas populares escandinavas reunidos por etnógrafos nos séculos XIX e começo do XX e discutida nos estudos de Sigrid Skoll sobre a produção doméstica nórdica tradicional, é simples. Adicione à leva uma pequena quantidade extra de gordura, além do que o cálculo da soda pede. Esse excesso de gordura não reage com a soda, porque já não há soda suficiente para reagir com ele. Ele permanece livre no sabão pronto. Essas moléculas livres de gordura revestem os íons minerais da água dura e permitem que o sabão faça espuma e enxague normalmente. A proporção não exige cálculo. Para cada 10 medidas de gordura na sua leva, use 11. Essa medida extra fica livre na barra pronta. Ela resolve a água dura. Uma colher extra de gordura. Esse é todo o ajuste. O navio de Gokstad, construído por volta de 890 da nossa era e escavado na margem oeste do fiord de Oslo em 1880, hoje no Museu dos Navios Vikings em Oslo, não levava produtos comerciais de limpeza quando foi abastecido para uma viagem. A tripulação que navegou nele e os artesãos nórdicos que mantinham o casco, o cordame, as ferramentas e as próprias mãos ao longo de semanas no mar, trabalhava com o que tinha levado e com o que podia fazer do que já estava a bordo. A cinza do fogo de cozinha, a gordura das provisões. A química da saponificação não mudou desde que esse navio foi lançado nas águas frias do fiord de Oslo. O carbonato de potássio da cinza de madeira dura ainda reage com gordura animal na mesma sequência exata de etapas. O teste do ovo flutuando ainda dá a mesma leitura de concentração. O teste do pulso ainda diz a mesma coisa sobre a cura. O que você fez hoje usa essa mesma química, as mesmas matérias-primas. O mesmo teste que um artesão de Hedeby fez numa terça de inverno do ano 950, antes de passar um lote pronto pela banca do mercado a uma família prestes a cruzar. Não sei o que trouxe você até aqui. Talvez o custo de tudo se somando de um jeito que deixou de fazer sentido. Talvez a sensação de que há um jeito mais simples por baixo de tudo, e você só não conseguiu achá-lo até agora. Não importa. Funciona de qualquer jeito.